irmão. Muito bem, vamos então para o Salmo 67. Eu vou fazer uma releitura, já que aí são apenas 7 versículos. E aí então a gente vai fazer uma exposição não de versículo por versículo, porque aqui a gente tem uma problematização para que a gente entenda aqui o que o Salmo quer nos ensinar. Então vamos lá. Como é uma canção e como a gente está sempre trabalhando aqui o Salmo, né, ele tem as suas estrofes. O verso 1 é uma oração a favor de todos nós. O nós aí, ele é uma oração comunitária, que a gente vai perceber no contexto que transcende aquela questão exclusivista de Israel, não é? Israel recebeu a comissão de Deus para que fosse uma bênção para todas as nações. Mas durante a revelação bíblica, a história demonstra que eles se tornaram exclusivistas. Mas o salmista, ele inclui aqui, né? Do verso 2, ele vai dizer por que ele orou, do jeito que orou no verso 1. Aí do verso 3 ao 7, é uma celebração da união de todas as nações. Então vamos à leitura do texto. Oração em favor de todos nós. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Aí o verso 2, por quê? Qual é o motivo dessa oração? Para que sejam conhecidos na terra os seus caminhos, a tua salvação entre as nações. Percebe então? O nós aí não diz respeito à exclusividade de Israel, diz respeito a globalidade, né? A todo o povo conhecido e evidentemente a todas as raças, tribos e nações. Aí então o restante do texto, ele louva a Deus, e esse louvor também está incluso todas as nações. Então vamos ao louvor. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, exultem e cante de alegria as nações, pois governas os povos com justiça, e guia as nações na terra. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te, pois todos os povos, que a terra dê a sua colheita, e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe, e temam todos os confins da terra. Muito bem, então esses pronomes aí, né, o nós, conforme uma leitura bastante coerente do texto, significa nós, todos os povos. Muitas vezes o nós significa Israel, né? Alguém sabe, que Deus nos abençoe Israel, mas o contexto aqui, a união de todos os povos. Muito bem, qual é a intenção aqui do salmista e de toda esse aspecto do reino de Deus? Quando nós falamos de reino, nós estamos falando de uma questão política, porque política, não no sentido político que nós entendemos, com a politicagem, essa questão geopolítica, cada nação tem a sua política, as suas demandas. Não, a ideia é de que nós temos um rei, e esse rei, ele governará com justiça. Tanto que, quando Jesus rasgar esse céu, para de fato inaugurar novos céus e nova terra, vem com a marca, né, de Apocalipse, escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vem para governar. E aí, então, a ideia do reino de Deus, ela é uma ideia de uma inclusão de todos os povos. É a verdadeira organização das Nações Unidas. Só que antes de nós celebrarmos isso, a partir do verso 3 e na conclusão do verso 7, nós temos que minimamente analisar ou admitir algumas questões que são problemáticas aqui. Nós temos alguns problemas para resolver em relação a essa questão da união de todos os povos. Porque depois que houve a expulsão do Éden, quando Adão pecou, nós, cada um de nós, e isso vai se multiplicando por meio dos povos, das tribos, das nações, nós criamos barreiras culturais, e a cultura, ela é um fator de distanciamento. E aí, irmãos, eu quero trabalhar aqui com a questão de como essa questão do pecado, ela implica em disputa. Está na natureza de cada um de nós, na base da natureza de cada um de nós, a disputa. Quando nós saímos do Éden, nós criamos guetos culturais, nós erguemos muros culturais, em que
inibe que o outro penetre, a não ser que ele se adeque. Só que esses guetos culturais, ele tem um problema ainda maior na pessoalidade. Por exemplo, quando Deus criou o primeiro casal, tinha uma harmonia. Aliás, o nome da primeira mulher nem é Eva, o nome da primeira mulher é Varoa. Eva recebe o nome depois do pecado, né? Varoa significa aquela que olha nos olhos. Eva significa mãe de muitas nações, né? Então a gente de forma apressada já coloca o nome na primeira mulher como Eva, mas isso é depois do pecado. O nome da primeira mulher é Eva. Varoa. O que é varoa? Aquela que olha nos olhos. E nós perdemos a capacidade de perder nos olhos. Inclusive, né, os irmãos que lidam com a psicologia comportamental, o pastorado também, a questão do olhar, ele diz muitas coisas para nós. Mas isso aí é um assunto a posteriori. O que eu quero dizer é que depois do pecado, já as disputas começam não a nível nacional, a nível tribal, a nível de povos. A disputa já começa no casal. Tanto que no texto do capítulo 3 de Gênesis, uma das leituras possíveis quando há a narrativa das consequências do pecado, é que o casal depois do pecado, ele vive, né, o casal vive como o Gênesis 3,15, assim como o Messias, né, prometido em Gênesis 3,15, ele pisaria a cabeça da serpente. A relação do casal também é essa, um querendo pisar na cabeça do outro. Há uma relação de disputa. E você sabe muito bem o que é isso, né? A adequação de marido e mulher, ela demanda tempo. Nós sempre estamos em disputa. Essa é a natureza humana, não é? Até alguém, né, de uma forma irônica, mas uma realidade profunda, diz que você não casou com quem, mas contra quem. Essa é uma filosofia mundana. E tem a sua razão de ser, porque o próprio texto de Gênesis diz que a partir do pecado é aquela briga, né, da serpente e do homem. Um quer pisar na cabeça do outro enquanto casal. E as coisas, elas são adequadas. E é claro que o Evangelho vai nos ajudando a lidar com isso. Mas nós sabemos, mesmo na época do flerte, quando está começando o namoro, que tem muitas coisas a serem vencidas. Cada um tem uma matriz cultural, cada um tem um temperamento. Isso já está no jogo do relacionamento, não é assim? O problema é quando há o casamento, e aí então nós temos a formação da família. Quando nós temos a família, os filhos também, junto com o casal, têm o conflito. E eu me lembro aqui, né, como no estalo, tem uma série que ela é muito didático, guardando aí os seus devidos parâmetros morais também. Mas ele é muito didático em algumas questões, e num dado momento, aquela família do seriado, o marido diz assim para a mulher: não, meu amor, alguma coisa assim, né? Nós temos que nos unir contra eles. Contra eles são os filhos, somos nós, contra eles, né? Mostrando que há uma disputa. Irmãos, nós muitas vezes falamos de forma politicamente correta, mas nós temos essa natureza bélica. Por isso que nós nos irritamos. Por isso que quando não está de acordo, nós entramos no estado de angústia. Não é a questão de quem está correto ou não, mas depois do Éden, nós temos essa disputa. E aí então nós temos o casal, a família, e aí temos diferenças com o vizinho, não é? A gente vai fazendo a política da boa vizinhança, aí o bairro e a cidade. E aí, formado a cidade, temos os estados. Eu trabalhei numa empresa, ela operava em nível nacional. Eu ficava aqui na base de São Paulo, mas nós tínhamos a filial, né? Aliás, a matriz era no Rio Grande do Sul, mas nós tínhamos também filiais em Manaus, Belém e no Nordeste. Irmãos, é uma confusão cultural, confusão no bom sentido agora, né? É uma diversidade cultural maravilhosa, né? Só que a rivalidade era uma empresa de transporte. Quando juntavam um tanto considerável de caminhoneiros aqui em São Paulo, havia disputa cultural, havia os seus grupos. Um sulista, por exemplo, era dificilmente ele falava com o nordestino, e o contrário era verdadeiro também, né? Porque o choque cultural.
Alguns do Sul usavam uma expressão muito ruim em relação a eles, né? Uma questão de xenofobia, uma questão de racismo. O contrário também é verdadeiro, porque há uma disputa entre nós. Qual é a melhor cultura? A minha, não é assim? E em contrapartida é sua. Então, a proposta desse salmo, ela, do ponto de vista humano, ela é incoerente. Quem é que pode unir pessoas de matrizes culturais no mesmo ambiente, no mesmo reino, celebrar um único Deus? Bom, nós temos muitos mais problemas ainda, porque devido ao pecado, nós temos esses guetos culturais, nós temos muros que dividem, que separam. Nós temos problemas de ordem, a língua é uma questão importante também. Por conta dessas demandas todas, na época da Segunda Guerra Mundial, e a questão da Guerra Mundial e todas as outras guerras que vieram, a primeira e as outras, são guerras, por conta que eu não concordo com sua maneira política, eu preciso usurpar, eu preciso extrair o capital, o minério que está na sua terra. Então, as guerras, elas vêm por conta dessas questões de domínio, e o domínio, ele expressa a nossa natureza. E então surgiu em algum momento, daquele contexto Segunda Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas, que tem como objetivo promover a paz, o desenvolvimento e o respeito aos direitos humanos. Coisa maravilhosa, não é? E quem que não deseja que na mesa da negociação, conduzida, tutoriada, mediada pelas autoridades das Nações Unidas, que haja paz no mundo? Como é que alguém se levantaria para ir contrário à ideia de uma paz mundial? Mas a paz mundial, ela só é cabível no registro, na letra, no papel, na frieza da argumentação. Mas na mesa do negócio da reconciliação ou da conciliação, ela é impossível. Não tem como. Nós sempre achamos que temos o direito. Isso se expressa na relação casal, família, vizinho, bairro, e aí ela vai se potencializando. E porque não se consegue a conciliação, sempre haverá alguém no nosso mundo tecnológico ameaçando que vai apertar um botão e vai destruir tudo. Então, quando nós temos um texto como esse, essa questão de uma união de povos, ela é utópica. Ela é uma utopia, né? A ideia de utopia, a palavra topos, né? É a ideia de lugar. O ou atopia que aparece ali, essa letrinha, ela é a ideia de um não lugar. Essa ideia de é impossível, o que é uma coisa utópica, não pode se materializar. Ela só acontece no campo das ideias. Ela não pode ter uma concretude, uma realização. Não há quem tenha capacidade argumentativa, não há quem tenha força política, bélica, para fazer com que todos os povos vivem em harmonia, por conta daquilo que chamamos de pecado original, da queda de Adão, que está na nossa natureza. Isso porque o problema do pecado trouxe a individualidade, ela está enraizada na natureza humana. Se nós não fôssemos individualistas, nós não ficaríamos angustiados, chateados, emburrados, bicudo com o outro. Você me ofendeu. Por quê? Porque você se sente ofendido, não é? Alguém usurpou o meu direito. Nós somos assim. Não estou dizendo que nós não tenhamos razão. Olha a minha natureza adâmica aparecendo aqui, né? Em algum momento nós temos razão, mas essa linha é muito tênue. A natureza pecaminosa, ela nos leva, eu até digo que é, entre aspas, aqui, necessário esse conflito, e necessário aqui, por conta da nossa natureza. Não há possibilidade, nós estamos em disputa. A disputa entre os municípios, entre o professor e o aluno e o outro aluno, entre o servente e a coordenação, entre o chão da fábrica e o RH, a disputa, irmãos, disputa. Nós vamos cedendo aqui e ali, porque nós não temos força. Porque se tivéssemos força, você vai ver só, não é? A gente cede não porque é bonzinho, a gente cede porque não tem força. Se tivesse força, você ia ver só o que eu ia fazer com você. É uma leitura exagerada? Pode ser, mas nós arrefecemos no combate porque não temos as armas para vencer o inimigo.
Eu já contei essa história aqui, né? Quando a gente ia brigar com alguém naquela tenridade de moleque, a gente avaliava. Se fosse mais fraco, não tem perdão e desculpa, vamos para cima. Mas se fosse mais forte, sabe o que é? Não é melhor de viver em paz? Você é assim e eu sou assim. Porque se nós tivéssemos mesmo o poder, a potência, a energia, a natureza pecaminosa, nós ia para cima dessas pessoas. Então, a proposta desse salmo, ela é quase que imoral. Ela é indecente. Como é que você junta pessoas de matrizes culturais tão diferentes para celebrar nessa monta aqui? Há uma diversidade antropológica. A união dos povos, ela é impossível. A ideia de ecumenismo. Irmãos, isso aí é só quando tem política. Aliás, ecumenismo não é a ideia da união de todas as reuniões. Ecumenismo é a ideia da união das religiões que tem a matriz do cristianismo. Mas não é possível, porque a questão é doutrinária. Se junta ali um protestante e um católico, ele pode ter uma ideia ecumênica na ação social, mas quando tem a questão doutrinária, acabou a comunhão. Um crê na virgindade perpétua de Maria, o outro não crê, acabou a comunhão, acabou, a doutrina separou, percebe? Não é possível. A questão doutrinária, ela divide. E não estou nem julgando aqui a questão da validade doutrinária. É por isso que em 1 João, o que João vai nos orientar? Ele está combatendo um grupo gnóstico ali. Ele vai dizer assim, para amar, a base do amor, né, é amar na doutrina. Amor na verdade, não é amor em verdade. E há uma diferença muito grande nas cartas de João, no primeiro versículo, essa questão. Amar em verdade é uma questão de sentimento, né? E ele não está discutindo isso, não que isso não seja válido. Mas a questão da discussão do João é amar na verdade. A ideia de não ter comunhão com pessoas que invadiam a igreja e traziam doutrinas heréticas. Então, não há amor fora da verdade. Pelo menos esse amor doutrinário, percebe? Não há possibilidade, irmãos. Esse salmo aqui, nós deveríamos então, se parássemos por aqui, dizer que isso é utópico, isso é impossível. Historicamente, todas as vezes que surge um povo com mais a possibilidade de fomento econômico, de força política, que vai se evidencializar num contexto, levanta um império maior, para estancar o progresso deles. Não é assim? Por exemplo, quando o Egito era uma nação que dominava a cultura, a arquitetura, e o tempo de Moisés, tá? O tempo que os hebreus trabalhavam lá como escravos, eles eram, né, a vanguarda da cultura, dominava a arquitetura, a matemática, a arte de guerra, eles dominavam o mundo, mas sempre levantava uma nação para tomar o imperialismo. Depois vieram os filisteus, dominaram a cultura do ferro fundido. Quando eles tinham essa tecnologia, eles mandavam no mundo. Por isso que o Davi estava atacando pedra e eles tinham armamento. Depois vieram os assírios, e depois a Babilônia, e depois os medos persas, Roma, Grécia e Roma, não é? Por quê? Toda vez que uma nação ela se levanta, ou econômica, politicamente, outra nação ela se levanta em rivalidade. E isso não é a nível global, tecnológico. Os americanos com os chineses, quando eles inventam um celular com uma capacidade, os outros aqui têm que trabalhar para inventar, mas por quê? É a guerra. Vocês não podem estar na vanguarda. Essa disputa de comércio, de tecnologia, porque na raiz da natureza humana há uma guerra. Nós somos bélicos por natureza. Você já participou de uma reunião de condomínio? A gente ia para não chorar, né? Irmãos, reunião de condomínio, não é possível dar certo uma coisa daquela, irmãos. Eu não sei se eu estou sendo politicamente incorreto, mas, irmãos, não vai dar certo. A gente vai lá, tudo, né? Não dá certo, irmãos. E todo mundo tem razão, eu pago esse condomínio aqui, né? Tudo bem, nós todos pagamos. Não dá certo, porque todo mundo se acha no direito.
o conciliador, aquele que está presidindo a assembleia do condomínio, irmão, não dá certo. Esse salmo aqui, a gente deveria fechar a Bíblia e falar assim, quer saber? Vamos discutir outra coisa semana que vem, porque isso aqui é uma impossibilidade, é uma incongruência, não dá. Historicamente, quando alguém se levanta, aparece, surge um outro grupo, outra pessoa aparece para estancar o progresso. Nós chamamos isso de guerra. E ela acontece de âmbito global, nacional, econômico, político, cultural, de bairro, de família e de casal. Nós somos assim. As escrituras mostram que nós somos assim. E o que nós chamamos hoje de processo civilizatório, né? É na verdade uma indústria de massacre. Nós celebramos que nós vivemos na vanguarda da civilização. Nós celebramos que chegamos no nível ético e moral, que a civilização avança, mas basta olhar que é politicamente correto. Sempre haverá alguém para destruir, para estancar o progresso do outro. As guerras ainda existem, elas têm uma outra modalidade, mas as disputas ainda existem. É por isso que a gente tem partido político. Partido não é inteiro, né? Já o nome diz, é partido, né? Porque já partiu, e cada um com uma filosofia. Nós vivemos nesse constante comportamento bélico, e por conta essa indústria de massacre, surge o quê? O racismo, a xenofobia e o nazismo. O que é o racismo? E aí eu faço uma leitura de uma breve definição. O racismo é o quê? É uma hierarquização social a partir de características biológicas com a intenção de estruturar uma sociedade com privilégios econômicos, políticos, sociais, em detrimento de um grupo. Por que é o racismo? Porque você não merece ter o status quo social que eu tenho. Você é menos do que eu, ou por conta que o seu olho é um pouquinho mais puxado, ou porque a sua pele é mais clara ou mais escura, ou porque você fala yes ao invés de sim, ou porque você qualquer outra coisa. O racismo, ele parte de uma ideia de uma hierarquização, em que você não pode participar desse gueto, então você está excluído. Nada mais é do que um privilégio social, dizendo que você não tem condições de participar desse grupo. Nós, em algum momento, somos ou nos comportamos de forma racista, por conta dessa característica. Nós somos melhores do que os outros. O que é a xenofobia também, que nos separam? A xenofobia é o preconceito e a hostilidade contra pessoas de outras nacionalidades, culturas e etnias e até regiões. O xenófobo, ele não admite a cultura do outro. O fato de eu fazer a brincadeira, que eu até acho que é verdade, da vanguarda carapicuibana, é uma xenofobia. Se você não nasceu em Carapicuíba, eu sinto muito por você, tá bom? Eu até tenho dito para alguns irmãos que viajam para o Nordeste, para a Europa, para as Américas, eu digo, para que ir tão longe? Vá para Carapicuíba, irmãos. É a brincadeira, né? É claro. Mas você percebe que na raiz do comportamento humano, qual é o melhor lugar do mundo? É o meu. Se você não nasceu lá, é azar o seu. Você não é nem cidadão do mundo, porque você não participa do meu gueto. E aliás, o que você faz, como você fala, o que você come, a maneira que você age e interage, ela é inferior à minha, porque o que vale mesmo é a minha cultura. Então isso é xenofobia. Até, como eu disse, né, dessa matriz brasileira diversificada, a comida do sul não é tão boa quanto a do norte, para o nortista. Mas a comida do sul não é tão boa quando é o contrário. Porque o que é melhor? O nosso lugar. E o outro? A gente suporta você. Então essa crise, essa demanda, essa angústia que se repele ou que faz repelir as pessoas, ela tem o quê? Uma natureza do Adão. Nós tínhamos uma matriz cultural, nós tínhamos um jeito de pensar, um único governo, uma única cultura santa. Ela foi fracionada, ela está fragmentada, e à medida que houve o avanço das sociedades, ela foi se asseverando, ela foi criando características que não junta, separa. Então, o Davi, quando escreve esse cântico, esse salmista aqui, ele está equivocado. Não há possibilidade nenhuma de reunir pessoas de culturas diferentes, num propósito de intimidade, de profundidade relacional como essa.
Além do racismo, da xenofobia, nós temos o nazismo. O nazismo o que é? É um racismo científico ou biológico. É um racismo, mas com provas biológicas. Você não pode participar desse grupo, porque biologicamente, cientificamente é comprovado que você é inferior a mim. Surge o nazismo, não é? É a crença numa pseudociência. Então, e aí tem toda a questão da evolução e da criação, que porque você evoluiu, e aí suspende, né, deixa de lado aqui, a criação, há uma evolução, e na escala evolutiva, você não evoluiu muito, porque você não evoluiu muito, justifica as câmaras de gás, percebe? Então o nazismo de Hitler e de outros que aparecem por aí, não é só uma questão de evolução e de criação, de criacionismo, é uma questão política de preferência racial. Exemplo, eu coloquei como exemplo aqui desse racismo, né, que justifica a inferioridade, que é o nazismo. O Hitler, ele tentou provar por meio dos Jogos Olímpicos. Se você tiver um pouco de curiosidade, um pouco de tempo, nós temos um canal chamado Brasil Paralelo, e ali tem um documentário das Olimpíadas de 1932, que quando o Hitler trouxe as Olimpíadas para Munique, o que o Hitler queria provar? Não era só a questão da desportividade, mas mostrar que a raça ariana, a raça dele, era superior aos negros, porque se eles ganhassem as provas, justificaria a teoria de Darwin, porque um negro não pode disputar, porque ele é inferior à raça ariana. Por isso que o Hitler nem pega na mão do americano que ganhou lá uma das maratonas, uma das disputas lá, né? Então olha só, eu até coloquei aqui para eu não perder muita coisa aqui, ó. Hitler tentou provar por meio dos Jogos Olímpicos que os de sua raça, os arianos, eram superiores. Isso justificaria os campos de concentração. Nesse caso aqui, irmãos, quando nós falamos de evolução, não é só uma questão científica ou religiosa. Você diz assim, ó, eu não creio na evolução, eu creio na criação. Não é só uma questão de preferência religiosa, ela vai muito mais além. Se crer na questão do Darwin, e o Darwin trabalhou para isso, se há uma cadeia evolutiva e há um grupo que evoluiu mais, esse grupo que não evoluiu, que são, para o Hitler, os negros, os judeus, então eles atrapalham o progresso da humanidade. Se eles não evoluíram como os arianos, então qual é o melhor para a sociedade? Matar. Então a evolução não é só uma questão de preferência religiosa, é uma questão de xenofobia, é uma questão de racismo. Já que você não é da minha cultura, justifica eu te colocar numa câmara de gás e te matar, porque você atrapalha o progresso. E nas Olimpíadas o Hitler fez o que fez, construiu o estádio olímpico de Munique para mostrar o quê? Os arianos pensam melhor, e nenhum negro, o judeu, ganhará aqui uma medalha. O problema é que o norte-americano lá, né, acho que é Jesse Olsen, alguma coisa assim, até tem o nome dele aqui marcado, né? É isso mesmo, Jesse Olsen, ele ganhou. Então a teoria de Hitler acabou. Mas o que está na raiz da questão toda aqui? É que se há uma raça superior, justifica que você seja colocado numa câmara de gás. Eu lembro que na minha infância eu assistia muito o desenho do Tarzan. Para mim aquilo era inocente. Mas hoje a gente sabe que o Tarzan é uma ideia ideológica. Quem que é o Tarzan? O europeu branquinho que vai na África colonizar. Porque na África, desculpa a expressão, não tem gente branquinha como ele, então justifica a colonização. O que tem na África no desenho, no filme do Tarzan? Animais. Não é isso? Então você percebe a ideologia na coisa? Não é apenas um filme de um herói, é uma questão de uma cultura oprimindo a outra, que justifica. Vem lá o europeu, vem lá o branquinho, vem lá o que tem a tecnologia, e justifica oprimir aquele povo para a gente dominar aquela terra, porque ali tem riqueza. Agora, diante de tudo isso que nós estamos discutindo aqui, o Salmo 67, ele é uma impossibilidade. O salmista aqui, ele perdeu a razão. O salmista aqui, ele está fora da realidade, porque é impossível você juntar negros e brancos, palestinos e judeus, católicos e protestantes, time A, torcida do time A, torcida do time B, religiões, impossível. Culturas diferentes. O salmista, ele perdeu a linha, e isso não é possível por conta de tudo que nós colocamos aqui.
A questão da desportividade, que tem por trás disso a questão dos Jogos Olímpicos, que nasceu na Grécia Antiga. A questão dos Jogos Olímpicos, ela tinha como bandeira celebrar a diversidade. Até hoje tem a união dos povos. Até tem o símbolo, né, dos 5 continentes na bandeira olímpica. A ideia de que todos se unem numa fraternidade. A fraternidade era o desfile do primeiro dia. Depois que o juiz apita, acabou, né? Acabou. É um para cima do outro, por quê? E quando eu ganho, bem feito, e o outro fica raiva, eu queria ganhar também. Quando dizem por aí, quando a bola rola, acaba a amizade. Então, é claro que a desportividade, os Jogos Olímpicos, a Copa do Mundo, ela tem a intenção de celebrar a unidade dos povos, mas quando começam as disputas, o vencedor comemora a sua superioridade sobre o vencido. Não é assim? Viu que eu ganhei? Viu? Quem sabe na próxima, né? Isso está na raiz do ser humano. Isso demonstra que é impossível que as nações, elas vivam em harmonia e elas celebrem a Deus nessa monta aqui. E por isso que o Salmo começa, que Deus tenha misericórdia de nós. O texto começa com um pedido que se Deus não derramar a sua misericórdia, a tua graça, se não houver um movimento que não está aqui, da natureza humana, que não é da imanência, que não é do contexto histórico, se não vier de fora, é impossível. A união dos povos é impossível por conta do nazismo, do racismo, da xenofobia, da preferência cultural, do egoísmo, da disputa. E nós somos assim, é evidente, porque a nação não é feita de qualquer coisa a não ser de nós. Se a nação é egoísta, é porque nós somos egoístas. Se um grupo cultural é egoísta, é porque o ser humano é egoísta. É o ser humano que forma o tecido social, por meio da sua cultura. Nação é um conceito social e cultural que se refere a um grupo de pessoas que compartilham uma única identidade. Como, por exemplo, uma nação se difere da outra por conta de aspectos, né, étnicos, da língua, da cultura. Então aqui tem uma fronteira. Essa fronteira separa, você é de lá, eu sou de cá. A gente se encontra por aí nas disputas dos jogos, na mesa da política, mas se você bobear, a gente entra em guerra aqui, aí a gente vai ver quem é melhor. Mas as nações, elas estão aí. E o Salmo 67, ele celebra a verdadeira união das nações. O Salmo 67, ele celebra as nações unidas de verdade. Bom, então vamos de alguma maneira aqui, de forma bem ligeira, fazer uma ligeira exposição aqui dos versículos, do 1, 2, e aí depois do 3 ao 7, e a gente conclui essa coisa toda aqui, a partir de toda essa problematização que eu coloquei aqui. Bom, o verso 1, ele começa assim, que Deus tenha misericórdia de nós, e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Lembra que o nós está se referindo agora a todas as nações. O verso 1 dessa canção, desse louvor do Salmo 67, ele reflete aquilo que nós chamamos de bênção sacerdotal, que está registrado lá em Números, capítulo 6, 24 ao 26. A bênção sacerdotal é uma imprecação de uma bênção do sacerdote, na demanda do comportamento nacional de Israel, dos hebreus. O sacerdote, ele estendia as mãos e dizia: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça, o Senhor volte para ti o teu rosto e te dê a paz. Essa oração de bênção sacerdotal é uma bênção exclusiva no momento de Números para Israel. Que Deus abençoe essa nação. Essa nação é escolhida por Deus, é a nação eleita, é a nação da qual Deus vai dominar o mundo, é a nação sacerdotal da qual viria o Messias. O texto que nós estamos lendo aqui, ele rompe as fronteiras. A oração sacerdotal, ela deixa de ser uma nação exclusiva de Israel, e ela é aplicada para a universalidade. Agora, o pedido não é só para que Deus abençoe Israel, mas Deus abençoe, Deus guarde, Deus faça resplandecer o seu rosto e conceda a graça e te dê a paz para todos. Isso não é uma novidade, porque quando nós vamos ver
o contexto do Antigo Testamento, Deus socorreu Nínive na pregação de Jonas, a Raabe de Jericó e tantos outros exemplos. É na cabeça de Israel que há um nacionalismo, mas Deus não tem uma preferência regional. Deus escolheu uma nação para falar da sua graça para outros povos, mas não é uma questão exclusivista, é uma questão universal. A questão, aliás, de sacerdócio é para que eles fossem sacerdócio para todo mundo. Por que Israel foi para a terra prometida? Deus não deu Canaã por conta de uma questão política. Deus enviou Israel para Canaã, para que a partir de Canaã, uma sociedade totalmente perdida, moral, religiosa, econômica, politicamente, a partir dos conceitos da ética, dos 10 mandamentos e tantas outras coisas derivadas dali, aquela nação fosse salva. Então, quando você diz assim, Deus me deu a terra prometida, o que você está dizendo? Não me deu como propriedade, mas me deu para contribuição, para sarar, para curar, para contribuir. Não é uma questão exclusivista de posse, é uma questão de bênção sacerdotal, para que ele seja bênção para aquele lugar. O problema é que esse exclusivismo de Israel fez Israel ter um comportamento pior do que os cananitas. Os cananitas tinham vergonha de Israel. Irmãos, quando um depravado tem vergonha da gente, a coisa está feia, não é? É isso que está acontecendo. E aí o salmista, ele toma, parte da bênção sacerdotal, e ele começa: que Deus tenha misericórdia de nós, que nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto. Cada palavra aqui, ela tem uma profundidade teológica, mas eu vou me ater aqui apenas na expressão: que Deus mostre o teu rosto sobre ti, ou sobre nós. A ideia de mostrar o rosto, de Deus mostrar o rosto, é uma ideia de favor. Quando é que Deus deixou de mostrar o rosto? Quando houve o pecado. O rompimento da comunhão entre o ser humano e Deus, criou-se essa inimizade. Então Deus está de costa, a ira de Deus. É uma ideia de como o pecado rompeu essa comunhão. Então a bênção sacerdotal é mostrar que, por meio da graça, Deus mostra o rosto de forma favorável. Deus não está mostrando o rosto para destruir em ira. Então a bênção sacerdotal, ela diz o quê? Que Deus mostre o teu rosto para nós. Para quê? Para que nós tenhamos paz. Porque naturalmente essa natureza bélica perdeu a capacidade, porque Deus, por conta do pecado, se afastou de nós. Então a oração: que Deus mostre o seu rosto favoravelmente a nós. Eu já vou encurtar o caminho aqui, porque eu não posso perder a oportunidade. A maneira em que Deus mostrou o seu rosto de forma esplêndida, explícita, eloquente, foi a partir de Jesus na cruz. Aquele que olha para Jesus vê o rosto favorável de Deus. Mas voltando para cá, ainda depois dessa questão do verso 1, o verso 2, o salmista, ele diz assim: a oração, para que ele ora? Que Deus mostre o rosto favoravelmente, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos e a tua salvação entre todas as nações. O que é o verso 2, senão o capítulo 12 de Gênesis? O salmista, ele une, ele vai tecendo, ele vai costurando, fazendo teologia com o texto do Antigo Testamento. Primeiro ele citou a bênção sacerdotal de Números, e agora ele cita a bênção de Abraão. Por que Deus precisa, por que nós precisamos que Deus mostre o seu rosto? Para que as nações conheçam. Não é a promessa de Deus para Abraão? Então ele está citando aqui essa ideia de que Deus vai fazer uma única nação por meio de um único homem. E olha só o que está escrito em Gênesis 12, 2 e 3. Farei de você, Deus dizendo para Abraão: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei você famoso e o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem você. E por meio de você, Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. Percebe? A promessa abraâmica, ela não é exclusivista. Deus abençoou Abraão para que todos os povos fossem abençoados. Então, de uma forma estilisticamente competente, teologicamente, o salmista, ele reúne os textos, mostrando que quando Deus mostra o seu rosto favoravelmente, a promessa de Abraão, ela é não só plausível, mas ela é sim possível
possível, mais do que possível, ela se realiza porque o único que pode aproximar pessoas de matrizes culturais diferentes é Deus, o Criador de todas as coisas. Não há mesa de negócio na ONU, não há reunião de condomínio, não há papel de algum juiz, alguma política estabelecida que possa estabelecer a paz. O único que pode romper, exterminar um conflito é Deus, e Ele reconciliou o homem dos seus pecados, unindo Deus e o homem por meio da cruz. Mas esse é um assunto que ainda virá. O salmista ele está ainda muito embrionariamente falando sobre isso, coisa que vai ser desenvolvida no Novo Testamento. Mas o que nós temos que considerar aqui para nós ser mais dinâmico? O texto do capítulo 12, que é citado aqui, lembra que quando alguém cita as Escrituras, é para dizer que não está criando novidade, é para corroborar o que já foi dito. Paulo, por exemplo, quando ele cita o Salmo 53, que trabalhamos semana passada em Romanos 3, ele não está inventando uma teologia, ele está dizendo que já existe, ele está provando a sua tese teológica. Aqui é a mesma coisa, o salmista está reunindo informações importantes, dizendo que Deus fará o que prometeu, por meio da bênção sacerdotal e por meio da promessa de Abraão. Mas o que nós precisamos considerar? O capítulo 12 de Gênesis, ele não deve ser lido de forma isolada. Eu vou até pedir aí a colaboração dos irmãos que estão ali na mídia para colocar o capítulo 12, verso 1 de Gênesis, por gentileza. E você tem a sua Bíblia aí, você pode acompanhar, né? Vamos lá, Gênesis capítulo 12, verso 1. Vamos lá? Gênesis 12, 1. Olha só, como é que o texto começa? Qual é a primeira palavra? Então. Irmãos, alguém começa uma conversa dizendo então? Imagine se eu chegasse aqui e ninguém falasse nada, começasse o culto e falasse assim, então, né? E começasse um assunto aleatório, falasse, tá doido, né? Eu até concordo, né, que você deve ter alguma opinião, de me chamar de doido algumas vezes, não tem problema. Só que lembre, Jesus diz, ninguém chame de doido, então cuidado, né? Mas eu concordo que às vezes a gente dá uma viajada, né? Às vezes também é bondade, né? Ninguém começa dizendo assim, ó, então o Senhor disse a Abraão. Quando você vai ler Gênesis 1, 2 e 3 minimamente, o que você deve considerar? Que o argumento de Gênesis 12, ele deve estar minimamente atrelado com o que aconteceu. Alguém está dizendo, aconteceu isso, então Deus disse isso para Abraão. Não é assim? O que aconteceu, alguma coisa importante que aconteceu no capítulo 11? A Torre de Babel. O que é a Torre de Babel? Chefiada por um homem chamado Nimrod, ele se achava Deus, não é? Tanto que a ideia da Torre de Babel o Nimrod apontando o dedo para dizer assim, ó, se você mandar o dilúvio de novo aqui, a gente sobe nessa torre aqui, você vai se ver comigo. Eu preguei aqui uma vez sobre isso, né? A ideia da síndrome messiânica. O que o Nimrod faz? Vamos fazer uma cidade e a gente vai ver se esse Deus aí, ele é bom mesmo, né? E qual é a proposta de Nimrod? Vamos ficar aqui e vamos ser prósperos aqui. E eu quero ver o que Deus pode fazer, se Deus destrói de novo. O que Deus faz? Confunde as línguas, não é? Que dificuldade que Deus tem, né? Acabou o projeto. Não é a minha questão aqui, mas é claro que a proposta da Torre de Babel não é chegar ao céu. A arquitetura não permite isso. O texto diz fazer uma torre cujo topo seja o céu. A ideia do topo ser o céu é uma ideia do culto ecumênico. É claro que ninguém consegue fazer uma edificação que chegue no céu, né? Eles não eram tão inocentes assim. Então essa é a ideia. O que Deus faz? Frustra. O que eles querem? Eles falam assim, não, vocês não serão famosos. Eles queriam ser famosos, queriam construir um reino que ficasse famoso. Eles queriam ficar. Deus frustra o plano deles. Aí Deus chama quem? Um caixeiro viajante que ninguém conhece. Todo mundo conhece o Nimrod, mas Deus chama o Abraão e diz, o Abraão, você sim, para você, eu farei de você um grande povo. O que Nimrod queria? Ser um grande povo. Deus diz, você não. E Abraão, você sim.
O que Nimrod queria? Ele queria ser famoso. Fala, você não. O que Deus diz? Você sim. O que o homem quer desesperadamente por meio da sua força, Deus dá graciosamente por um homem desconhecido. Porque o projeto da grande comissão começa aqui. Deus diz, é por meio de você que eu farei uma grande nação. E nós sabemos que foi por meio dos lombos de Abraão que veio Israel. Por meio de Israel veio Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é o único que pode unir culturas diferentes para celebrar o Deus vivo. E aí a coisa já começa a ter um tom diferente para nós. Começa a ter uma matiz mais colorida. Começa a ter um significado maior. Deus frustra os planos humanos. E o que estabelece é o plano para que as nações que se repartiram, que se dividiram por meio do pecado de Adão, por meio do segundo Adão, haverá diante do trono de Deus representantes de toda raça, tribo, língua e nação, que pode se expressar com uma glossolalia, com uma língua diferente, mas celebram a Deus na sua língua, e Deus recebe porque a unidade ela está por meio da cruz de Cristo. Coisa que será tratado mais adiante ainda. Mas a questão toda é que agora no verso 2, nós temos a razão missiológica da igreja. A igreja que não é missiológica, ela deixa de ser igreja, porque a razão da igreja é proclamar o reino de Deus. Uma igreja que não proclama deixa de ser igreja. A natureza da igreja é a aproximação dos povos. Não tem outra função, a não ser, por conta das suas demandas e habilidades e dons que Deus dá, fazer com que o mundo ouça que haverá diante do trono de Deus representantes de toda raça, língua, tribo e nação. Portanto, o que em Babel e na promessa para Abraão, o que o homem quer desesperadamente, Deus dá graciosamente. Alguém diz que em Babel, o Nimrod, para construir, ele usou tijolos. Lá em Pedro diz que a igreja é edificada por meio de pedras vivas. Pode ser um exagero exegético de interpretação, mas tem uma coerênciazinha. Alguém diz que porque ali é tijolo, a ideia de tijolo é uniformidade. É tudo igualzinho e vai construindo. Deus frustra o plano do Lego de montagem do Nimrod e faz com que pedras, que nem se encaixam uma na outra, seja o edifício firme, porque na base está o poder de Deus e a cabeça é Jesus. A igreja é formada de pedras vivas, que uma é pontuda para cá, outra é pontuda para lá, outra tem uma formato assim, outra tem formato assim, mas quando Cristo morreu na cruz, as pedras se encontraram e se encaixaram, formando o grande edifício chamado igreja, que expressa a comunhão, a comunidade de todos os povos para a glória do Senhor. Bom, vamos caminhar mais um pouco aqui, né? Então a razão dessa bênção, nós estamos vendo aqui, ela é missiológica, para que todos sejam abençoados, todos sejam alcançados. E aí então, né, eu vou me privar aqui por conta da demanda. O verso 3 ao verso 7, nós temos o que? A celebração, não é? Então todos estão unidos aqui. Ele tem lá pedindo misericórdia no verso 1, que Deus resplandeça o seu rosto por misericórdia. Para quê? Para que se cumpra Gênesis 12. E aí ele começa, obrigado, louvem os povos, louvem-te, exultem, essa coisa toda. Por quê? Porque Deus é capaz de fazer aquilo que nós não podemos. Muito bem, vamos então para o final, algumas considerações aqui. Ora, ainda no Antigo Testamento, o Isaías diz que nesse momento em que a plenitude do reino de Deus for concretizada, não haverá mais esse conflito que eu disse aqui no começo, dizendo que guerra, disputa econômica, política. O Isaías no capítulo 11, eu vou ler o verso 4 ao 9. O que o Isaías já prevê a partir de Jesus? Com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres, com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra, com o sopro da sua boca matará os ímpios, a retidão será a faixa no seu peito, a fidelidade o cinturão. O lobo viverá com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o bode, o bezerro e o leão
e o novilho agora pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o santo monte do Senhor, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. O que ele está narrando aqui? O que era no Éden, o que é novo céu e nova terra. A originalidade que foi perdida no Éden, ela voltará a reinar. É no Éden que não havia cadeia alimentar. É no Éden que os animais pastavam juntos. É no Éden que a serpente não inoculava veneno. É no Éden que não tinha disputa. E Deus haverá de instaurar o seu reino de justiça. Essa promessa não é utopia. Essa promessa não é um entorpecente da religião. Essa promessa, ela é uma verdade que nós aguardamos, que quando Jesus voltar, estará inaugurado de forma plena o reino de Deus. Bom, mas nós temos algumas questões para considerar, e aí eu vou me privar aqui de tantos outros textos, mas eu vou fazer a leitura do texto de, por exemplo, Apocalipse capítulo 7, verso 9 e 10. O que o texto diz lá? Depois disso, então, agora a gente já está treinado aí, ele já argumentou muitas coisas, então depois do que ele argumentou, o que ele diz? Depois disso, e olhei diante de mim, e estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, percebe? Grande multidão, que ninguém podia contar, são mais do que 144 mil. 144 mil pode ser muita gente, mas é possível contar. Aqui há tanta gente, que não pode contar. E qual a etnia, qual é a origem dessa grande multidão que ninguém podia contar? De todas as nações, tribos, povos, línguas, de pé, diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas, e segurando palmas, e clamando em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e do cordeiro. Ora, o que está acontecendo aqui? Senão, no dia em que todos nós fomos sarados dessa xenofobia nazista, do racismo preconceituoso, quando nós recebemos de fato a plenitude do reino de Deus, não haverá mais separação cultural, não haverá mais conflito. Todos nós estaremos diante do trono de Deus, celebrando a glória de um único e suficiente Rei que governa de forma justa e bondosa. Mas antes disso, nós lemos a formação da igreja. Vamos dizer que Atos 2, quando houve o derramamento do Espírito Santo, a igreja foi formada. E o que é o derramamento do Espírito Santo? Lá em Atos 2, você vai ler que as pessoas que estavam reunidas no dia de Pentecoste falaram em línguas. Essa língua não é a língua dos anjos. E aliás, a expressão línguas estranhas, ela nem aparece na Bíblia. É estranho quem diz que a língua é estranha, né? Porque leu de forma estranha o texto. Não tem línguas estranhas, a palavra não aparece. O que você vai ler no capítulo 2 de Atos? Ali em Jerusalém, estavam reunidas pessoas de várias culturas. O texto vai dizer alguns. Veio gente de Roma, veio gente no lugar chamado Parto, Medos, Elamitas, veio gente de todo lugar. E cada um falava a sua língua. Quando houve o derramamento do Espírito Santo, eles falaram a sua língua, mas os outros escutavam na sua própria língua. O que é isso, senão a reversão da maldição da Torre de Babel? Em Babel, Deus amaldiçoou e houve a separação. Na igreja, não importa como é que você fala a glória a Deus, a linguagem universal dos santos, ela é o louvor a Deus, independente da gramática que você usa. Em Atos 2, não importa mais a tua cultura, todos nós somos santificados por meio de Jesus Cristo. Não há separação cultural, nós pertencemos ao único reino de sacerdote, pertencemos ao corpo de Jesus, onde a cadeia cultural, onde o jugo cultural que nos separa foi resolvido, porque na cruz Deus uniu gregos e troianos, Deus reuniu gentios, Deus uniu judeus, Deus reuniu machos e fêmeas, na linguagem de Paulo, Deus reuniu todos, para quê? Ainda
ainda que haja uma diferença cultural ainda, a diferença cultural, ela não transcende, ela é contingencial, porque no reino de Deus, ela é supracultural, não depende da cor da tua pele, do jeito que você fala, da comida que você come, ou onde você mora, todos são o mesmo cidadão do reino de Deus, que celebra o mesmo Deus. E eu vou terminando aqui, fazendo a leitura de um texto maravilhoso, como todos os outros, que está lá em Efésios 3, do 5 ao 12, e a gente vai fechando essa coisa toda aqui, né? Estamos terminando. Capítulo 3 de Efésios, Paulo argumentando também o motivo dele estar preso. Por que Paulo está preso? Paulo não está preso porque cometeu um crime capital, transgrediu uma lei, ele não é assassino. O Paulo não é um ladrão, ele não cometeu um latrocínio, um assalto. Paulo está preso porque ele é acusado de pregar o evangelho, ponto. E ele escrevendo, né, argumentando aos irmãos de Éfeso assim, ó, verso 5 do capítulo 3. Esse mistério que ele prega, né, não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, a saber que, mediante o evangelho, aos gentios, mediante o evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, percebe? Quebrou o muro de separação. Deste me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério que durante as épocas passadas foi mantido em oculto por Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça que agora, mediante a igreja, o que é a igreja? A multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades das regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança nele. Eu vou pensar apenas um conceito aqui, para a gente terminar e concluir o Salmo 167. O que Paulo está dizendo? Que durante a história, tudo isso foi um mistério. Mistério tem a ideia daquilo que está oculto, como se eu tenho aqui as minhas folhas, a minha Bíblia, tivesse uma toalha. Tem alguma coisa aqui, mas você não sabe o que é. Então, o mistério não é algo misterioso, é alguma coisa que está oculto, ele está debaixo de. E tudo isso que aconteceu em Jesus, ele estava misterioso. Mas quando Jesus morreu na cruz, o mistério foi desfeito. É como se tirasse a toalha, e você fala, agora eu entendi. Por isso que o ministério de Jesus lança a luz do Antigo Testamento, ou seja, Jesus é a chave hermenêutica, Jesus interpreta o Antigo Testamento. A gente agora consegue saber o que o Abraão, o Isaac, o Jacó, os profetas, de uma forma geral, queriam dizer. Por quê? Porque em Jesus o mistério está desfeito. Só que isso aqui não é a coisa essencial, embora seja espetacular. Por que Deus resolveu demonstrar agora aqui? Olha o que Paulo vai dizer. Mediante a igreja, o que é a igreja? Lá no verso 10, é a multiforme sabedoria de Deus. Essa palavra, multiforme sabedoria de Deus, me perdoe aí o pedantismo, não é essa a intenção. A palavrinha, ela é mais ou menos assim, ó, é polipoikilos. Poli é muitos e quilos, a ideia de muitas cores. Então tudo isso, se você lê multiforme sabedoria, essa palavrinha é esquisita. O que é isso aqui? A ideia de um tecelão, a ideia de um artista manual. O que o artista manual faz? Ele pega rolos de linha, de linho, sei lá o que, né? E ele coloca todos lá, de diversas cores, o preto, o amarelo, o azul, o verde, várias cores. E ele pega essa linha, ele puxa um de cada cor, ele vai traçando uma na outra. E quando ele está traçando, é uma confusão danada. Falando, o que esse cara está fazendo aí? Que confusão! Mas quando ele vira, a obra de arte está pronta. Ou seja, os fios foram traçados de uma forma tão competente pela mão habilidosa do artesão, que ele faz uma obra-prima. O que Paulo está dizendo? Que a igreja é assim. Ele pegou um fio de matriz cultural, preto, um amarelinho, um vermelhinho, e foi costurando, foi costurando, foi costurando.
Qual a possibilidade de juntar pessoas de matriz cultural, religiosa, política, diferente de todas as épocas e dar certo? Humanamente nenhuma. Como eu já disse, não dá certo na reunião de condomínio. Como é que dá certo? Grupos diferentes. Não dá. Olha o que Paulo diz. Deus pegou gente de matriz diferente, de língua diferente, e foi costurando, foi costurando, foi costurando. E quando virou, é obra-prima. Só Deus pode unir pessoas de situação econômica, cultural, política diferente e reuni-las num só propósito, para a glória do Senhor. Isso chama igreja. Homem nenhum podia inventar a igreja. A igreja é sobrenatural. A igreja é uma criação de Deus. Só Deus pode reunir pessoas diferentes, de culturas diferentes, e celebrar um único Deus. E olha a eloquência disso. A igreja testemunhou para quem? Leia aqui comigo, ó. Esse mistério todo, ele agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus. É Deus que tem inteligência para unir gente de tanta cultura diferente e dar certo. Para quê? Para que se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Quem são as autoridades nas regiões celestiais? Nós sabemos que são Satanás e os seus anjos, porque lá no capítulo 1, Paulo fala que eles estão nas regiões. O que Paulo está dizendo? Que a igreja é um testemunho eloquente para as hostes infernais. O milagre da existência da igreja, o jeito que Deus já manteve a igreja por 2000 anos, demonstra a sabedoria para Satanás, que se levantou contra Deus. Satanás não podia e não pode unir gente com tanta diferença, com a raiz preconceituosa, nazista, xenófoba e racista, para que desistisse dos seus projetos sociais, das suas demandas culturais, e tornasse esse colorido da graça. A existência da igreja é o testemunho eloquente para todo o inferno, porque ela não é uma construção e um pensamento humano, foi Deus. A igreja não pode ser destruída, apesar de nós. Ela é uma invenção, uma criação de Deus. O Salmo 67, ele pode parecer uma utopia, quando você olha na questão horizontal, mas Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais, pôde nos unir numa noite como essa e celebrar um único Deus. E por todo o globo terrestre, por todas as eras, pessoas diferentes, emocionalmente diferentes, culturalmente diferentes, se reúnem para celebrar um único pastor, um único Senhor. Meus irmãos, eu não sei como será a união e a reunião de todos os povos. Não há como saber. A ONU não consegue. Ninguém consegue. Nós não temos como saber. Mas eu tenho certeza que Deus unirá todos no seu reino, a diversidade antropológica, para o louvor da sua glória. E o que o Salmo diz é corroborado em Apocalipse. Diante do trono de Deus haverá representantes de toda raça, língua, tribo e nação. E você vai estar lá, se você receber Jesus como Salvador. Porque você é uma linha que foi puxada por Deus e foi costurada com matriz diferente, com cultura diferente, com temperamento diferente. E por que dá certo? Porque foi o grande tecelão, o artista por excelência, que puxou você do emaranhado, do carretel da sua vida e desembaraçou e fez da sua vida opaca um colorido para a glória do Senhor. E você forma o tecido, não da comunidade religiosa, mas o tecido da igreja, que é o corpo de Jesus, onde tem gente de toda raça, tribo, língua e nação. E Jesus disse: já que você entendeu isso, já que você é um fio que permeia e dá um colorido particular, então se levante, ide por todo mundo e pregai o evangelho para toda criatura. O que crer e for batizado será salvo, mas o que não crer estará condenado. Que o Senhor nos ajude a fazer parte do tecido chamado igreja, que é confeccionado pela mão habilidosa do grande artista, e tenhamos o fôlego de vida para sair nos quatro cantos da terra e anunciar
que aquele que está embaraçado, que não tem mais cor, que está opaco, ele pode, por meio da mão divina, chegar-se ao tecido chamado igreja e também celebrar o grande Rei, o grande Deus, e exultar. Por quê? Porque o rosto de Deus está voltado para a igreja, porque a bênção de Abraão se concretiza num povo que está unido, que está juntado, a cabeça que é Cristo Jesus, e nós fazemos parte esse grande projeto chamado Igreja de Jesus. Celebremos a salvação, e no dia, no ocaso, no término da história, nós estaremos diante do Senhor, celebrando, e haverá representantes de todos os lugares. É por isso que Deus nos chamou, que tenhamos a alegria da salvação e certeza que Deus é poderoso para quebrar a barreira cultural e unir pessoas das diversas matizes culturais, para que haja um reino de sacerdotes eterno a partir de Jesus. Vamos orar? Oh Pai, o nosso egoísmo se aparece porque nós perdemos a capacidade de perceber o projeto do Teu reino, a habilidade que o Senhor nos trouxe. Nós estávamos, Senhor, enrolados, embaraçados, em qualquer lugar, largado por aí, brigando conosco mesmo, com o outro, com o vizinho, com o reino, com a cultura diferente, esperando que os homens assinem um documento para que haja uma paz, para que haja uma condição econômica privilegiada para todos, que haja um mundo sem guerra. Mas nós mesmos, Senhor, temos uma natureza bélica, e quantas confusões, Senhor, ocorrem por conta que nós perdemos a capacidade de entender que o Senhor juntou pessoas diferentes e a chama de igreja, e a igreja é triunfante, a igreja vence. Ela foi chamada para vencer, e ela vence porque o Senhor mostrou o Teu rosto favorável em nós, ou para nós, e o Senhor nos chamou ao grande convite da comissão: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Nos ajuda, Senhor, a crer que o Salmo 67 não é uma utopia, não é uma proposta indecente, é a realidade que se concretizará no retorno glorioso, onde o Senhor inaugurará novos céus e nova terra para a glória do Teu nome.